Não trabalho para essas semanas agora, não tem? Tem do Evandro e da Rafaela. Eu acho que tem mais um, hein? Igor, tem? Tem. Daniel, você já fez o trabalho da Jaqueline? Já o quê? Jaqueline. Fala galera do Estudando Embrasando, tá começando mais um vídeo. O tema de hoje, vocês me perguntaram muito, finalmente, leitura e produção de textos. Bora começar! Noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. 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 Pra quem é novo no canal, toda semana a gente tem um tema e chama um especialista pra resolver as maiores dúvidas da galera. Sem mais enrolação, vamos lá que não tem gente que não tá conseguindo nem dormir de tanta curiosidade. Solta aí. A minha dúvida é saber como ler e escrever textos acadêmicos, porque eu preciso entender melhor isso e principalmente artigos científicos. Eu já tô ficando louco com esse artigo científico. Eu tô perdendo o cabelo. Eu não consigo dormir. Como eu faço um artigo científico? Com certeza é por isso, né, galera, que ele tá sem dormir. Essa semana eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa muito top, muito conceituada pra apresentar pra vocês. Ela tem, ó pra vocês verem, 3 MBAs, 2 NFL, uma Copa do Mundo, 4 Libertadores, 2 Champions League. Ela é foda no futebol, velho. Com vocês, ninguém mais, ninguém menos que Novinha Terrorista. Ela é especialista nesse assunto e vai falar tudo pra vocês. Solta aí, editor. Que é um artigo científico. Artigo científico é um trabalho acadêmico baseado no desenvolvimento de pesquisas que tem finalidade em ser publicado em jornais e revistas ou então ser apresentado em eventos acadêmicos. Como montar um artigo? Estruturalmente deverá ter elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Um bom artigo científico começa com um bom resumo. Um bom resumo pode ter no máximo um parágrafo e no máximo 500 palavras. Ele pode ter vários pontos, mas tem que ser somente um parágrafo. A primeira parte contextualiza o cenário da pesquisa e introduz o leitor no assunto que vai ser tratado. Depois fala sobre o problema do texto, que é a principal parte, e depois introduzimos para o leitor por que isso está sendo tratado. Posteriormente são apresentados os objetivos que queremos atingir ao montar o texto científico. Depois escrevemos a introdução. Na introdução deve ter sobre tudo que vamos colocar no texto. Dica: o pessoal fala que é para fazer a introdução depois, porque já montamos todo o texto, podemos basear em cada parte dele o que vamos fazer na introdução. Em seguida é apresentada a parte bibliográfica, o referencial bibliográfico. Nessa parte você utilizará artigos e as fontes acadêmicas desejadas. Por favor, não usa textos muito antigos, usa no máximo com 5 anos de diferença para a data atual. Todo parágrafo deve ter referência e o nome do autor que você está utilizando. Somente no final, que é a sua conclusão, é que você pode utilizar a sua opinião e relatar a sua experiência. Procure fontes conhecidas, autores conhecidos, internacionalmente conhecidos, por favor, e não use o Wikipédia. É proibido utilizar o Wikipédia. Em seguida, você irá informar a sua conclusão, quais foram os resultados obtidos, e nessa parte você não precisa colocar referência, não é obrigatório. Na conclusão, você tem que colocar quais foram os resultados obtidos e o que futuras pesquisas baseadas no seu texto podem obter de acordo com o que você descobriu ou com o que você pesquisou. Por fim, são utilizadas todas as referências em ordem alfabética e acabou o seu texto. Depois de uma explicação dessas, agora eu espero que todos nós consigamos ter noites tranquilas de sono, não é mesmo, galera? Falando sério agora, é importante sempre lembrar que às vezes só entender a estrutura do trabalho não é o suficiente. E foi pensando nisso que nós trouxemos 2 especialistas para nos ensinar, dar dicas sobre técnicas de leitura e escrita. São eles, Professor Xavier novamente e a doutora Gabi. Vamos lá.
Então, quais as dicas que você tem para a gente conseguir ler, né, os textos científicos e acadêmicos? Olha, um método simples e prático para você ler textos científicos e acadêmicos são seguindo 6 passos: a delimitação de leitura, análise textual, análise temática, análise interpretativa, problematização e síntese. A delimitação textual é onde você vai separar o texto em partes e unidades para facilitar a leitura. Essas partes devem seguir uma lógica e uma ordem cronológica. E essa segunda parte, a análise textual? Na análise textual, você vai começar a fazer a leitura do texto. Ou seja, você tem que pegar a unidade em que você está lendo e fazer uma leitura rápida dela. É nessa parte onde você vai tirar dúvidas de vocabulário e a começar a analisar dados e fatos do texto. O terceiro item seria a análise temática, certo? Isso. Na análise temática, você primeiro tem que compreender o que o texto quer dizer, depois questionar qual o problema que o texto está tratando, depois definir quais ideias centrais e secundárias do texto e, por último, refazer a linha de raciocínio do autor. Com a análise interpretativa, o que você gostaria de dizer? Nessa parte, você vai tomar uma posição sobre as ideias tratadas no texto. Para isso, você pode comparar as ideias desse texto com a ideia de outros textos sobre o mesmo tema. É também bom pesquisar sobre o autor, em que ele é formado, qual a especialização e seu contexto de vida. Você pode também ter uma análise crítica do texto. Se os argumentos são válidos, são bons, qual foi o tipo de resolução que o autor trouxe para esse problema e se foi uma resolução original. Também temos a problematização, certo? A problematização é onde você vai levantar e debater as questões sobre as ideias do texto. Para isso, você pode conversar com algumas pessoas, olhar na internet, pesquisar em outros livros, outros autores. E o último item seria a síntese, certo? Isso. Na síntese, você vai discutir e fazer uma reflexão sobre as ideias tratadas no texto. Para isso, você pode escrever como se fosse um fichamento, com todas as suas reflexões sobre esse texto. Uma referência no assunto sobre como ler textos acadêmicos e científicos é a Isabel Soler, autora e pesquisadora espanhola. Ela tem uma larga experiência nesse assunto. Em seu livro Estratégias de Leitura, ela aborda esse tema e como ele pode ser utilizado para a aprendizagem, enfocando bastante em como os professores auxiliam os alunos a aprenderem com a leitura. Para algumas pessoas, escrever pode ser um grande desafio, seja porque elas têm dificuldade em colocar suas palavras no papel, ou simplesmente porque não têm costume de fazer isso. Escrever, na verdade, é um desafio, mas não é nada impossível. Eu tenho aqui algumas dicas que podem lhe ajudar. Antes que você pegue a caneta, o papel ou até mesmo o seu computador para escrever algum texto, é importante que você defina a estratégia de escrita. Dependendo da sua dificuldade para escrever, alguns aspectos dessa estratégia precisam ser modificados. Por exemplo, suponhamos que você tenha dificuldade em colocar suas ideias no papel. Você pode definir um tempo limite para escrever sobre algum assunto que você tem intimidade. Assim, você treina a habilidade de colocar suas ideias no papel em um tempo menor e assim cria o costume. Tão importante quanto ter uma estratégia, é importante ter um propósito para escrever. Quando você sabe o que deseja passar no seu texto e o que precisa falar, sobre quais caminhos você deve tomar, escrever se torna um desafio muito menor. Por isso é importante que, antes de começar a escrever realmente, você escreva algumas frases soltas sobre os conceitos principais a serem abordados no texto. Assim, você pode começar a fazer o desenvolvimento a partir dessas frases e fica tudo muito mais fácil de escrever. É importante que você tenha o hábito de leitura. Podem ser qualquer tipo de texto. Revistas, livros comuns, crônicas, jornais. Qualquer tipo de leitura é válida quando você precisa exercitar a sua mente e assim organizar melhor suas ideias. Também é importante que você pratique. Como qualquer outra habilidade, ler e escrever requerem prática. Tenha o hábito de escrever sobre os seus pensamentos. Assim, se torna tão natural que você não vai ter dificuldade nenhuma em colocar no papel suas ideias e até mesmo escrever sobre outros tipos de assuntos. Se tratando de linguística e produção textual, vale a pena conferir as obras e contribuições de Ingedor Koch, uma linguista brasileira de origem alemã que implementou a área de linguística textual no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e destacou-se no Brasil por suas publicações, que são bibliografia frequente nos cursos de letras do país. Então é isso, galera. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, possa ter esclarecido umas dúvidas e vocês possam usar isso nos próximos trabalhos, não é mesmo? Então, senta o dedo no like, arregaça o dedo no like aí. A próxima meta pra gente ter um novo tema legal é 50 mil likes. Então me ajuda aí, galera. Segue nas redes sociais, se inscreve no canal e é isso. Valeu, tamo junto! Papai! Beijo na boca, viado. Eu estava muito nervoso, eu estava ansioso. Eu tava nem conseguindo dormir por causa da redação do Enem. E eu estudava, mas mesmo assim minhas redações não ficavam boas. E de repente eu vi um link no YouTube de um canal explicando sobre redações
Eu assisti aquele vídeo e comecei a praticar o que eles estavam ensinando e comecei a escrever redações e de repente eu comecei a aprender e eu comecei a melhorar nas minhas redações e a ansiedade, o medo começou a ir embora. E quando chegou o dia da prova do Enem, eu tava tranquilo, eu fiz a redação, acabei, encerrei o Enem, fui. E quando saiu o resultado, eu tive uma grande surpresa, eu fui muito bem. Minha nota foi 920, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre. E por causa daquele vídeo que eu assisti, me ajudou demais, me ajudou bastante.